Tá bom, eu me rendo. Eu acredito que o Mephisto vai aparecer sim em WandaVision. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga. Eu sou o Dinho e hoje eu vou falar de WandaVision. Voltei para comentar, trazer detalhes, criar teorias e mostrar alguns easter eggs sobre o quarto episódio que foi ao ar essa semana. Algumas coisas que eu falei no episódio anterior foram confirmadas aqui, mas eu tenho algumas ideias aqui do que o futuro nos espera, e essas ideias vieram de algo que aconteceu no final do episódio e talvez você não tenha percebido. Não sai daí que esse vídeo tá incrível. Vamos para aquela nossa interação nos comentários? Deixa aqui um emoji da Wanda, né? Aquela menininha ruivinha que eu sempre peço para você deixar, ou alguma coisa relacionada a Mônica Rambeau. Afinal, esse é um episódio que falou muito sobre a personagem. Antes de continuar, eu quero te dizer que esse vídeo está repleto de spoilers, então se você não assistiu ainda o quarto episódio de WandaVision, vai lá, assiste e volta aqui depois. Bem, no episódio anterior eu comentei que a Wanda controla tudo. Então tá confirmado que a Wanda controla tudo, mas eu acredito ainda que tem interferências, como por exemplo a Agnes, a Dodge, e aqueles papos paralelos assim quando ela não tá presente, pra mim ainda não fazem sentido, mas vamos aguardar. E que também a SWORD é uma grande aliada, né? A gente já descobriu isso. Eu já comentei sobre os personagens que apareceram e tiveram bastante destaque nesse episódio, que a Mônica Rambeau, já falei dela, já falei do Jimmy Woo e já falei da Darcy Lewis também. Então, clica aqui no card para você ver um vídeo sobre quem são esses personagens, que com certeza você já os viu no MCU e talvez não lembre. No episódio anterior também eu comentei que em algum momento a série ia ter que explicar sobre a Mônica Rambeau, porque a gente sabia que ela era a Geraldine, mas a série não mencionou, né, que era ela em nenhum momento. No começo do episódio a gente já tem a Mônica retornando à vida depois do estalar de dedo do Thanos. Ela começa a procurar a mãe dela, a Maria Rambeau, que você conheceu lá em Capitã Marvel, e ela descobre que a mãe faleceu. A mãe se recuperou de uma cirurgia que foi feita com relação ao câncer, o câncer voltou e 2 anos depois ela acabou falecendo, e nesse momento a Mônica estava desaparecida. E aí a gente vê para os dias atuais com a Mônica retornando aos seus trabalhos na SWORD. A gente descobre também que foi a mãe dela, a Maria, que fundou a SWORD, né? Então, todas essas informações são logo ditas ali no início, né? Como essa imagem aí que fica bem interessante, que está escrito Maria Photon Rambeau. A Photon é um dos nomes de super-heroína que a Mônica Rambeau teve nos quadrinhos ao longo dos anos. Pra você ter noção, ela foi até a primeira Capitã Marvel, e eu posso falar disso em outro vídeo especial sobre a Mônica Rambeau. Aguarde. Então todas essas informações estabelecidas nos ajudam a entender quem é a personagem, o que está acontecendo neste exato momento, né, pós Vingadores Ultimato. Nós tivemos a revelação de que aquele helicóptero que foi mostrado lá no segundo episódio era de fato um drone da SWORD, que inclusive era bem diferente, né? Porque ele entra de um jeito dentro de Westview e ele se transforma por causa da década. Então o objeto meio que retrocede. Da mesma forma que acontece com o agente Franklin, que entrou pelo esgoto com todo aquele aparato, né? A lá 2021, e depois ele sai do bueiro como se fosse um apicultor, que era a roupa que se assemelhava ao traje que ele tinha aqui em 2021. Da mesma forma como acontece com os outros personagens, né? Até mesmo com a Wanda, com o Visão e todo mundo que tá dentro ali da sitcom. Todo mundo se molda aos padrões da década em que o episódio tá estabelecido. Outra coisa que nos foi revelada era algo que já tinha sido plantado lá no primeiro episódio, mostrando os créditos da sitcom, mostrando que quem tava ali dentro, de certa forma, estava interpretando um personagem. Ou seja, todo mundo que tá lá tem um nome verdadeiro, e a Darcy descobre isso através do dossiê que ela começa a fazer junto com o Jimmy Woo. Só que você reparou que, por exemplo, a Agnes, ela tá lá no dossiê. Só que na ficha de todo mundo tem uma carteira de motorista. Da Agnes não tá lá. Por que será que eles estão escondendo isso? Será que a Agnes, ela faz parte da manipulação? Faz parte de todas essas teorias aí que o pessoal tá jogando na internet de quem realmente ela é? Vamos aguardar também. Pausa rapidinho aqui no vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo de quadrinhos, filmes, super-heróis e tudo aquilo que engloba a cultura pop. Aproveita e se inscreve no canal e deixa um joinha que me ajuda bastante. Falando ainda do dossiê, tem um easter egg muito interessante. Quando o Jimmy Woo tá escrevendo ali na lousa, a gente vê ao lado escrito Screws, interrogação. Ou seja, ele tá avaliando
avaliando, ele tá colocando ali ele tá fazendo um brainstorm de tudo, né? E ele tá colocando ali hipóteses do que pode estar acontecendo. E os Skrulls, eles aparecem a primeira vez pra gente lá no filme da Capitã Marvel, o que faz muito sentido, porque a gente tem Monica Rambeau, que tá lá no filme da Capitã Marvel, a mãe dela, Maria Rambeau, e a gente sabe que o Nick Fury tem um relacionamento bem bacana com os Skrulls. E por que eu tô falando do Nick Fury? Porque ele conheceu a Mônica e também a Maria, então ele com certeza ajudou em algum momento ali a SWORD, foi aliado, foi consultor, ou fizeram coisas juntas, com certeza ele se envolveu ali mesmo estando na época na SHIELD. Então sim, não podemos descartar a presença de Skrulls, apesar de que eu acho que é improvável. Para este momento, eu acho improvável. Mas uma coisa bem interessante dentro do episódio é que a Darcy e o Jimmy Woo se colocam como nós, pessoas que não estão entendendo nada ou estão apenas assistindo a sitcom. Se você parar para pensar, eles fazem durante o episódio as mesmas perguntas que a gente vem fazendo ao longo dessa temporada, né? Então isso mostra que eles também, a SWORD também está tentando descobrir o que está acontecendo ali com a Wanda. Esses personagens retratam muito o que a gente está vivendo aqui fora também. E eles também não entendem como que o Visão voltou. Essa é a grande questão, né? O Visão tá morto. Definitivamente a Darcy fala, ó, ele tá morto, entendeu? Ele tá morto e tá morto. E a gente sabe disso. É mostrado também mais pro final do episódio ali, a Wanda tem a visão do Visão morto, né? Sem a joia do infinito na cabeça. Ou seja, vai ser explorado mesmo isso nos próximos episódios e definitivamente a gente vai saber como que o Visão voltou, se de fato é o Visão, né? Pode ser que não seja ele. Mas agora vamos lá para a grande teoria, né? E por que eu falei que agora eu comecei a acreditar que o Mephisto pode aparecer? No final do episódio mostra a Mônica, né, levantando ali depois de ser expulsa da realidade da Wanda. Ela fala, é a Wanda que controla tudo. E aí termina o episódio e começa a tocar uma música. Essa música é uma música do Jimi Hendrix chamada Voodoo Child. É isso que você ouviu, Voodoo Child, que numa tradução mais literal é criança voodoo. Ah, Dinho, mas que viagem, por que o Mephisto tem a ver com isso? Tudo a ver. Nos quadrinhos, né, originalmente, quando eu digo nos quadrinhos, não significa que a série vai adaptar 100% isso, eu também não sou a favor de 100% de adaptação, eu acho que o importante é ter um bom roteiro. Nós sabemos que os gêmeos têm uma ligação muito forte com o Mephisto, então de certa forma os gêmeos seria uma porta de entrada para esse personagem aparecer, assim como é muito citado lá no segundo episódio, For the Children, tudo pelas crianças, né, naquele evento que a Dot tá fazendo e que o Visão e a Wanda se apresentam como mágicos. Como eu sempre digo aqui, o WandaVision você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, então eu acredito, reforça a teoria de que o Mephisto pode entrar. Essa criança voodoo aí pode ser as crianças mesmo, os filhos da Wanda, que ela criou, mas tem uma ponta aí do Mephisto, ela pode ter sido influenciada por ele de alguma forma, tá aí. Só que dentro dessa letra tem alguns trechos que podem estar falando da Wanda, e ela pode ser a criança voodoo. Como por exemplo, vou usar a tradução, tá? Bem, eu fico em pé perto de uma montanha e eu empurro para baixo com a palma da minha mão. A Wanda usa muito a mão para gerar os seus poderes ali. A gente viu o que ela fez com a Mônica. Bem, eu pego todos os pedaços e faço uma ilha. Pode até levantar um pouco de poeira. A gente sabe que a Wanda, ela controla toda a realidade. Isso assim não é de hoje. Já dentro do MCU já mostra ela controlando coisas. Aqui na série mostra muito ela criando coisas. Então faz muito sentido. Aí o refrão, porque eu sou uma criança voodoo. O senhor sabe que eu sou uma criança voodoo. Eu quero falar mais uma última coisa. Eu não pretendo tomar seu doce tempo. Eu vou te devolver qualquer dia desses. Tomar o tempo? Tem muita gente dizendo que a série tá enrolando já 4 episódios e 3 episódios e não disse nada. Deixou tudo muito confuso. Ou seja, será que a Wanda estava nos enrolando? A letra está dizendo que a pessoa não quer enrolar e que ela vai revelar ou vai devolver o nosso tempo a qualquer momento. Bem misterioso. Se eu não te encontrar mais nesse mundo, eu vou te encontrar no próximo. E não se atrase. Eita, próximo mundo pode ser fora da realidade que a Wanda criou. Eu sou uma criança voodoo, baby. Não aceito não como resposta. Não pergunte. A letra de Voodoo Child encaixa perfeitamente com a Wanda e toda a situação de WandaVision. Então tem essa teoria da criança voodoo serem os gêmeos ou a criança voodoo ser a própria Wanda. E ó, se isso acontecer. Tivemos um episódio bem esclarecedor dessa vez. Ficou algumas coisas no ar, como definitivamente é o que eu tenho falado dessa invasão externa, né? De alguém estar ali dentro consciente de que invadiu a realidade da Wanda, diferente da Mônica, que parece que ela entrou sem memória, mas depois ela foi voltando, porque quando ela fala do Ultron, ela sabe do que ela tá falando, né? Quando ela fala do Pietro. Parece que as pessoas entram, mas depois vão recuperando a memória. Eu acredito bastante nisso. Por isso que eu bato na tecla que a Hydra pode estar envolvida sim. O comercial de sabonete é muito suspeito, que ele dá a entender
entender, foi criado um mundo que se você quiser se livrar de todas essas coisas sem sair do lugar, venha pra cá. Olha, eu acredito muito que a Hydra tá envolvida. E um grande mistério, né? Tipo o Franklin, que foi o agente que entrou da SWORD, a Mônica entrou, conseguiu sair. E o Franklin foi para onde? Isso aí ficou bem no ar e a gente com certeza vai descobrir nos próximos episódios. Tô adorando o WandaVision. Se você não tá acompanhando no canal aqui, eu vou deixar a playlist para você acompanhar. Toda semana eu tô falando sobre o episódio. Eu também quero trazer mais vídeos extras para falar um pouco sobre os personagens. Enfim, eu tô sempre esclarecendo tudo e explicando para vocês aqui cada detalhe. Agora eu quero saber de você, o que você achou do quarto episódio de WandaVision? Concorda com algumas teorias que eu trouxe? Tem teorias novas? Eu adoraria saber o que você tá pensando nesse momento. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Se não está inscrito no canal ainda, ó, se inscreva e ative as notificações, porque tem vídeo aqui quase todo dia. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui. Até a próxima.